A cada dia que passa, só aumentam os números de pessoas infectadas pelo coronavírus. E a preocupação por melhores condições de socorro aos pacientes e a estrutura para atender aos doentes continua precária. Dia 7 de maio de 2020, durante coletiva, o secretário de Saúde do Estado anunciou a compra do Hospital e Maternidade Regina Passes, em Porto Velho. O local irá atender pacientes com a Covid-19. O valor do investimento, R$12 milhões. É um hospital de campanha, é um hospital que nós estamos adquirindo às pressas para poder atender de imediato a nossa população. Nós não podemos deixar virar o caos, superlotar tudo e ter paciente morrendo sem assistência para a gente pensar que tem que atender nossos pacientes. Durante a coletiva, o secretário disse ainda que o hospital já estava em reforma e que em breve seriam entregues alguns leitos. Essa reforma está contemplada, inclusive para que ele receba as parcelas. O pagamento não foi à vista, como algumas pessoas comentaram. O pagamento é parcelado. Para ele receber algumas parcelas, tem condicionado no contrato a conclusão de parte das obras. O hospital está em reforma, ele tem hoje 32 leitos. Ele vai chegar nos próximos 15 dias a 80 leitos. Esses leitos serão oficiais e depois nós poderemos subir até 140 leitos improvisados. No mesmo dia, tínhamos 943 casos confirmados da Covid-19 no estado, com 94 pessoas internadas e 36 mortes. 15 dias depois, parte da obra não foi entregue e o número de casos e internações só aumenta. Já são mais de 270 pessoas internadas. Estamos no limite. Limite de leitos clínicos, limites de leitos de UTI, limite de respiradores, limite de profissionais de saúde. Não tem mais profissional de saúde para chamar, a gente está chamando, não aparece mais. Médicos principalmente, mas também enfermeiros, outros profissionais. A população tem que entender, nós estamos no limite. No dia 25 de maio... O Hospital Regina Passes também está em obras e a partir do dia 1º também já temos a entrega de uma parcela do hospital. E aí... contratualmente eles ainda têm um prazo para entregar, para terminar a reforma e entregar a segunda parcela. Então, provavelmente 70 leitos na primeira semana do mês de junho também serão entregues. Teremos 2 entregas, portanto. Uma do Hospital Regina Passes, que foi adquirido pelo governo do estado de Rondônia, e a segunda do Hospital do Amor, que a Assembleia Legislativa está fazendo a doação das economias deles para bancar ali o Hospital do Amor e alguns leitos para a população de Rondônia. No dia 1º de junho, nada de entrega, e sim... Passei o dia lá no hospital de campanha, observando, boa parte do dia eu passei lá, observando as obras e analisando, vendo fluxos, para a gente tentar otimizar. As obras estão bem avançadas lá, né, e a gente vai, nos próximos dias, semana que vem, no começo da semana, já possivelmente receber alguns leitos lá do hospital de campanha. No mesmo dia, um grupo de empresários se dispõe a ajudar a reformar alguns leitos do Cero. O Cero, que é lá na Zona Leste, bem lembrado pela Dislene aqui, vai atender pacientes Covid também, vai ser também um centro de referência. E eu preciso agradecer então ao Grupo Rovema, né, o seu Adélio Barofaldi, que está ajudando lá, está bancando a reforma, né, um grupo de empresários aí, capitaneados pelo seu Adélio, que estão reformando lá o Cero, que estão fazendo algumas atualizações lá, necessárias para que a gente monte esses leitos lá. E o mês começa com 5.172 casos confirmados, 334 pacientes internados e 159 mortes. Passam os dias, os números aumentam e a situação se agrava. O governo decreta isolamento restritivo, empresários entregam os leitos, mas nada de serem usados. O que revolta quem tirou do bolso para ajudar. O Estado e o município tem que dar uma resposta para a sociedade. Quais as ações efetivas que estão tomando com a complicação de leitos, a questão de medicamento, a questão de comércio e tal. Eu acho que está faltando um pouco de assertividade nessa comunicação, nos órgãos que eu falo de governo e tanto de município. A segunda semana de julho termina. Nada de leitos, nem os doados pelos empresários, nem os do Regina Passes, que pelas imagens feitas e colocadas nas redes sociais pelo secretário de Saúde, estão praticamente prontos.
Olha aqui, já compramos com monitores multiparamétricos, ventiladores, bombas de infusão. Eu estou dentro de uma UTI agora que está completamente pronta com 10 leitos e ela não será destruída após a pandemia. O hospital está terminando ainda, o nosso hospital de campanha está terminando de ser reformado. Olha só, terminando as obras aqui ainda, o pessoal trabalhando. Hoje, 11 de junho de 2020, feriadão, estamos aqui trabalhando, observando as obras do pessoal. Enquanto isso, o estado ultrapassa os 10 mil infectados, com mais de 330 pessoas internadas em leitos clínicos e UTIs. Muitas esperando na fila uma vaga. E o que é pior, o número de mortes passa dos 290. Primeiro, parabéns aí ao nosso jornalismo, ao Eduardo Kopanax e à equipe, por essa retrospectiva que ele traz para a gente, até para avivar a nossa memória, porque os prazos estão correndo, os dias estão correndo, as pessoas estão morrendo e lamentavelmente, nem tudo ocorre do jeito que foi o planejado. A gente entende, às vezes, dificuldades que vão surgindo. O secretário chegou a anunciar, por exemplo, que no dia 1º de junho se inauguraria o Regina Paces. Hoje é dia 10 e não se inaugurou ainda nem a primeira parte. E a gente, claro, que lamenta, eu tenho certeza que isso não era da vontade do secretário. Mas enquanto isso vai morrendo gente. E se criou uma expectativa, a gente não pode esconder o sol com a peneira, não dá. Então a gente espera assim, que as coisas se agilizem um pouco mais, o Sero, saber por que não está funcionando o Sero até hoje, né? Onde foi criada uma estrutura e foi montada uma estrutura, basicamente graças ao Grupo Rovema, o empresário Adélio Barufaldi, teve ajuda de mais alguns lá do Grupo Pensar Rondônia, que em questão de uma semana e meia, 2 semanas, tomaram todas as providências necessárias para que houvesse as condições para o Estado poder receber os seus pacientes e isso até agora não aconteceu. E isso em meio a um fechamento total do comércio, né? Um lockdown, que recebeu um novo nome, enfim, mas não importa, né? Em que pese a população também não ter ajudado muito, que é outra coisa lamentável também. Então a gente tem a obrigação jornalística de forma transparente, de trazer a memória e os fatos, até para que as pessoas lembrem do que foi dito e do que foi feito, do que não foi feito. Que as autoridades também vejam que nós estamos atentos a tudo isso, que a sociedade está atenta a tudo isso. E certamente no futuro virão os aplausos e virão também as críticas, os dissabores. E o lamentável de tudo isso é que nós estamos falando de vidas humanas, de pessoas que estão morrendo sem a opção de receber um equipamento que poderia salvar a sua vida. Nós estamos no limite, como o governo tem anunciado. E eu lamento, a gente vê no olhar do secretário Fernando Máximo, que tem trabalhado muito, tem sido incansável. Mas às vezes nem sempre a transpiração só resolve o problema. Enfim, é preciso equipe, é preciso todo um aparato de gente para também ajudar. Porque sozinho ninguém consegue nada, ninguém consegue gerir absolutamente nada. Então o secretário muitas vezes fica impotente, né? Porque não consegue atingir aquilo que ele havia planejado, aquilo que ele havia assumido como compromisso com a população. Mas enfim, vamos torcer para que a gente possa parar de contar os nossos mortos.